Se Jesus aparecesse hoje no Brasil, talvez uma das primeiras coisas que faria seria pedir aos políticos que parassem de usar seu nome. Essa frase vai incomodar muita gente. E talvez neste exato momento você já tenha pensado em um político específico. Talvez tenha imaginado um partido, um movimento, um líder que você considera hipócrita. Talvez tenha pensado, finalmente alguém vai falar sobre eles. Mas continue comigo até o final, porque talvez eu esteja falando também do seu lado. Vivemos em um país onde Deus se tornou parte do vocabulário político. De um lado, ouvimos discursos sobre justiça social, desigualdade, fome, pobreza e defesa dos mais vulneráveis. Do outro, ouvimos constantemente palavras como Deus, família, fé, liberdade e valores cristãos. Um lado diz defender pessoas que Jesus acolheu. O outro diz defender valores que Jesus ensinou. Mas existe uma pergunta que quase ninguém parece disposto a fazer. E se nenhum dos dois tiver o direito de reivindicar Jesus para si? Talvez o problema não seja um político falar sobre Deus. Uma pessoa não precisa abandonar sua fé para entrar na vida pública. O problema começa quando Deus deixa de orientar a consciência de alguém e passa a ser utilizado para conquistar a consciência dos outros. E Jesus conhecia muito bem esse fenômeno, muito antes de existirem eleições, partidos, redes sociais ou campanhas políticas modernas. Havia pessoas que descobriram o poder da aparência religiosa. Em Mateus 23, Jesus faz algumas das críticas mais duras registradas nos evangelhos. Curiosamente, elas não são dirigidas aos ateus. Também não são dirigidas aos estrangeiros ou às pessoas consideradas pecadoras pela sociedade. Jesus confronta líderes religiosos, escribas e fariseus. Pessoas que conheciam as Escrituras, ensinavam publicamente sobre Deus e ocupavam posições de autoridade moral. E então Jesus pronuncia uma frase devastadora: pois dizem e não fazem. Talvez essas 5 palavras sejam suficientes para mudar a maneira como um cristão deveria observar a política, porque Jesus desloca nossa atenção do discurso para a prática. Não pergunte apenas: esse político fala sobre Deus? Pergunte: os frutos dele combinam com aquilo que ele diz? E aqui a conversa começa a ficar desconfortável, porque existe um campo político que frequentemente fala sobre pobres, trabalhadores, desigualdade e justiça social. São assuntos profundamente presentes nas Escrituras. Jesus se aproximou dos marginalizados. Os profetas denunciaram injustiças. A Bíblia repetidamente chama a atenção para pobres, órfãos, viúvas e estrangeiros. Mas falar em nome dos pobres não transforma automaticamente ninguém em representante do Evangelho. O pobre pode ser defendido, mas também pode ser usado. Pode virar discurso, pode virar estatística, pode virar fotografia, pode virar promessa repetida a cada 4 anos. E se depois de décadas de discursos o cidadão continua dependendo de favores do Estado, sem educação suficiente para transformar sua realidade, sem segurança, sem oportunidades e lutando para colocar comida na mesa, o cristão tem o direito de perguntar: onde estão os frutos? Mas espere. Se você é de direita e está concordando confortavelmente até aqui, chegou a sua vez. Porque existe outro campo político que aprendeu a falar fluentemente o idioma religioso. Deus, pátria, família, Bíblia, valores cristãos, orações públicas, versículos, eventos religiosos. E talvez algumas dessas manifestações sejam sinceras. Não temos acesso ao coração das pessoas e seria irresponsável afirmar o contrário. Mas Jesus nos oferece novamente o mesmo critério. Pelos seus frutos os conhecereis. Segurar uma Bíblia não significa viver segundo ela. Pronunciar o nome de Jesus não transforma automaticamente um projeto político em projeto cristão. Defender a família como slogan também não concede a ninguém imunidade contra mentira, corrupção, crueldade, arrogância ou desprezo pelo próximo. É aqui que esquerda e direita talvez encontrem uma verdade que nenhuma delas gostaria de ouvir. Jesus não cabe confortavelmente em nenhuma das duas. Talvez Jesus olhasse para quem fala incessantemente dos pobres e perguntasse: você realmente os serviu ou apenas aprendeu a falar em nome deles? E talvez olhasse
para quem pronuncia seu nome diante das multidões e perguntasse: você realmente me segue? Ou apenas descobriu que meu nome conquista votos? Perceba como o Evangelho é inconveniente. Ele não permite que você aplique a régua somente ao adversário. E existe uma razão bíblica para levar isso muito a sério. No livro do Êxodo, encontramos um dos 10 mandamentos: não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Muita gente cresceu imaginando que isso significava apenas evitar determinadas expressões ou não pronunciar o nome de Deus de maneira desrespeitosa. Mas pense na gravidade moral existente em associar Deus aos nossos próprios interesses. Quando alguém coloca a autoridade divina sobre uma causa humana, surge um perigo enorme. Porque a mensagem deixa de ser apenas "vote em mim". Ela pode começar a soar como "Deus está comigo". E se Deus está comigo, quem está contra mim está onde? Do outro lado. Talvez até contra Deus. É nesse momento que a política deixa de disputar ideias e começa a disputar a própria consciência religiosa das pessoas. O adversário já não é alguém que pensa diferente. Torna-se inimigo. O debate deixa de ser sobre educação, segurança, saúde, impostos, corrupção, emprego e desenvolvimento. Transforma-se numa batalha moral entre nós e eles. E enquanto a população briga, alguém conquista poder. Jesus conhecia esse mecanismo humano. Em determinada ocasião, seus próprios discípulos começaram a discutir sobre poder e grandeza. Quem seria maior? Quem teria posição? Quem estaria acima dos outros? Então Jesus responde em Marcos 10, lembrando que os governantes das nações exercem domínio sobre elas. E depois diz algo extraordinário: entre vós não será assim. Talvez essa seja uma das frases mais politicamente explosivas dos evangelhos. Entre vocês não será assim. Jesus apresenta outra lógica de liderança. Quem quiser tornar-se grande, deverá servir. Poder, na lógica de Cristo, não é licença para dominar, é responsabilidade. Grandeza não está no tamanho do palanque, está na capacidade de servir. Agora olhe para a nossa realidade. Enquanto brasileiros discutem se Deus está na direita ou na esquerda, existe uma mãe esperando atendimento médico. Existe um pai procurando emprego. Existe uma família fazendo contas dentro do supermercado. Existe um trabalhador com medo de sair de casa por causa da violência. Existe um jovem olhando para o futuro sem saber se encontrará oportunidade. E essas pessoas aparecem constantemente nos discursos políticos. O pobre vira eleitor. O cristão vira eleitor. O evangélico vira eleitor. O católico vira eleitor. O trabalhador vira eleitor. A família vira eleitor. Todo mundo é transformado em segmento. Mas Jesus fazia exatamente o contrário. Ele transformava categorias novamente em pessoas. Talvez nenhuma história mostre isso tão claramente quanto a parábola do bom samaritano. Um homem está ferido à beira do caminho. Passa um sacerdote. Depois passa um levita. Duas figuras profundamente ligadas à religião. Ambos seguem adiante. Então aparece um samaritano. Alguém pertencente a um grupo desprezado por muitos daqueles que ouviam Jesus. E é ele quem para. É ele quem cuida. É ele quem coloca o homem sobre seu animal. É ele quem paga suas despesas. Jesus desmonta a lógica tribal. A pergunta deixa de ser: de qual grupo você faz parte? E passa a ser: o que você fez diante do sofrimento? Imagine se aplicássemos esse princípio à política brasileira. Em vez de perguntar primeiro se determinado candidato é de direita ou esquerda, perguntaríamos: o que suas políticas fizeram com pessoas reais? O que aconteceu com a educação, com a segurança, com os mais pobres, com o emprego, com a corrupção, com a dignidade humana? Quais promessas viraram realidade? Quais ficaram apenas no discurso? Isso exige muito mais do eleitor. Porque escolher um lado é fácil. Pensar dá trabalho. E talvez seja justamente por isso que a religião seja tão poderosa politicamente. Fé toca regiões profundas da nossa identidade. Quando um político consegue convencer alguém de que determinada escolha política é também uma escolha religiosa, ele não conquistou apenas um voto.
conquistou uma parte da identidade daquela pessoa. A psicologia social estuda há décadas como identidades de grupo influenciam nossa percepção. Quando sentimos que pertencemos a um grupo, podemos avaliar comportamentos semelhantes de maneira diferente dependendo de quem os praticou. E você consegue observar isso sem precisar abrir nenhum livro de psicologia. Basta entrar numa rede social. Quando o político adversário mente, criminoso. Quando o nosso distorce alguma coisa, você precisa entender o contexto. Quando o outro lado está envolvido numa denúncia, está vendo? São todos iguais. Quando aparece algo contra alguém que apoiamos, isso é perseguição. Talvez o maior sinal de idolatria política não seja ter uma fotografia de um político na parede. Talvez seja algo muito mais sutil. Mudar seus princípios para não precisar mudar de político. E agora chegamos ao ponto central deste vídeo. Talvez você tenha passado os últimos minutos tentando descobrir de quem estou falando. Talvez tenha colocado rostos nas minhas frases. Quando falei sobre usar os pobres, você pensou em alguém. Quando falei sobre usar Deus, pensou em outro. Mas eu não quero que você pense primeiro no político que você odeia. Quero que pense naquele que você defende. Porque enxergar hipocrisia no adversário é fácil. O verdadeiro teste começa quando aplicamos o mesmo evangelho ao nosso próprio lado. Se uma mentira é errada quando vem da esquerda, precisa continuar errada quando vem da direita. Se corrupção é errada quando acontece na direita, não se torna aceitável quando beneficia a esquerda. Se utilizar a miséria humana como propaganda é indigno, pouco importa a cor do partido. E se utilizar o nome de Deus para manipular pessoas é errado. Não importa quantos versículos sejam citados depois. O evangelho não muda conforme a urna. Talvez seja isso que perdemos. Transformamos política em futebol. Temos torcida, temos camisa, temos inimigos. Defendemos nosso jogador mesmo quando ele erra. Mas Cristo nunca pediu que entregássemos nossa consciência a um governante. Jesus não precisa de candidato. Não precisa de partido. Não precisa da esquerda para defender sua compaixão. Não precisa da direita para defender sua moral. E certamente não precisa de um palanque para legitimar aquilo que ensinou. Na verdade, talvez aconteça justamente o contrário. Não é Jesus quem deveria ser colocado à prova pela nossa ideologia. É nossa ideologia que deveria ser colocada à prova diante de Jesus. Essa inversão muda tudo. Quando seu político favorito falar de Deus, não se emocione imediatamente. Observe. Quando falar dos pobres, não aplauda automaticamente. Observe. Quando prometer defender sua família, observe. Quando prometer justiça, observe. Quando disser que está lutando pelo povo, observe. E lembre-se da régua que Cristo deixou. Pelos seus frutos os conhecereis. Talvez o Brasil não precise de mais eleitores convencidos de que Deus está do seu lado. Talvez precise de cidadãos capazes de perguntar se eles próprios ainda estão do lado daquilo que dizem acreditar. E quero terminar fazendo uma pergunta que provavelmente vai dividir os comentários. Jesus seria de direita ou de esquerda? Antes de responder rapidamente, pense. Talvez a necessidade de colocar Cristo dentro de um desses lados revele exatamente o problema que discutimos hoje. Então quero conhecer sua opinião. A fé ainda está orientando a política brasileira? Ou a política aprendeu a usar a fé dos brasileiros? Deixe sua resposta nos comentários, mas faça algo que anda raro. Discorde sem odiar. Argumente, escute, questione inclusive aquilo em que você acredita. Se você gosta de reflexões que colocam Bíblia, mente, ciência e sociedade frente a frente, inscreva-se no Religião Científica. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém de direita e alguém de esquerda. Talvez os dois se incomodem. E talvez isso seja bom, porque antes de decidir qual lado representa melhor Jesus, existe uma pergunta ainda mais difícil. E se Jesus olhasse para os dois lados e dissesse novamente, pois dizem, e não fazem?